Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um diálogo espírita. A doutrina espírita passada limpo. Façamos uma pequena prece de reflexão, de introspecção. Em primeiro lugar, agradecendo a Deus, o Criador de tudo e de todos, pelo dia, pela semana, pelo mês, por estarmos de volta, por estarmos ainda em carne, por termos a compreensão maior sobre nós. E rogamos sempre, Senhor, que nos dê forças, que nos dê energias, que nos dê paz, que nos dê amor, que nos dê caridade, para que possamos trilhar os caminhos a que nos dispusemos a fazê-lo aqui no planeta. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja. O trabalho que faremos hoje é com caridade. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Está em Paulo, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Emmanuel nos elucida. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade, além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se, ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do Espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição da bondade, de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem, reclamando-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre a obscuridade, gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade, desde agora. Se não encontrar retribuição espiritual no domínio do entendimento, em que sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. Há pedras e espinheiros, aí como há, né? Te fixa em Jesus e passa. Tudo passa. Tudo passa. Está aí mais uma grande lição que Emmanuel nos dá, através do texto de Coríntios, né, que Paulo fala aos Coríntios, todas as coisas sejam feitas com caridade. Irmã Ângela, ao cumprimentá-la, perguntamos o que a irmã fez correlação com o Evangelho sobre este assunto.
Cumprimentando os nossos irmãos que estão nos assistindo em casa, nas redes sociais, ou que irão ainda nos assistir ou nos ouvir. Que Deus abençoe a todos. Esse tema caridade, né, nos volta lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 15, que fora da caridade não há salvação. E esse texto nos faz refletir essa lição de uma maneira muito ampla. Vejamos, a gente vê ali que Paulo e Emmanuel falam, a caridade se expressa em várias maneiras. E a principal delas não é você fazer doações de bens materiais apenas, mas aquela que está ligada à nossa moral cristã. Porque no Evangelho diz, lá no capítulo 15, nesse capítulo da fora caridade não há salvação, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então, quando Paulo fala ali, quando Emmanuel diz, há caridade em você esquecer, ter o esquecimento. Conseguimos fazer isso em algumas situações? Aí nós temos que trabalhar o quê? Aí vem o nosso orgulho, aí vem o nosso egoísmo. Né? Então vejam, a caridade ela é muito mais ampla. E lá ainda, irmão Antônio, lá em 1 Coríntios 13, Paulo também fala sobre a caridade. Muito próximo também desse versículo que ele colocou ali em 1 Coríntios 16, 14, o 14, 16, 14. Onde ele diz assim, lá em 1 Coríntios 13, caridade. A caridade é sempre uma bênção de Deus. Não se restringe ao pão ou ao agasalho que distribuas. Vemo-la por serviço aos outros em qualquer parte. Caridade será tolerar com paciência o parente necessitado, respeitar as dificuldades do vizinho sem comentá-las, amparar a criança tresmalhada na rua ou socorrer um animal doente. Não te digas incapaz de praticá-la. Caridade é a bênção da compreensão, a palavra encorajadora, o gesto de bondade, o sorriso de simpatia. Podes começar a exercê-la prestando serviço aos teus, na tua própria casa. Então vejam, esse ensinamento de Jesus, esse ensinamento que Paulo veio nos trazer sobre a caridade. Que caridade não é apenas a gente fazer a distribuição de pão ou alimento. E lá dentro da minha casa, como que eu estou? Fala até em caridade, em falar e ouvir. Falar, ouvir, relembrar. Impedir, recordar, favorecer. Esquecer. Tudo isso é caridade. Imagina saber falar com caridade. Saber ouvir com caridade. Veja que interessante, a gente não pensa nisso, né? Saber ouvir com caridade. Ter paciência com o parente. Com todos. Não falar mal do vizinho. Às vezes a gente não sabe ouvir os outros, a gente quer impor as nossas conversas, as nossas ideias ao outro, sem ouvi-los primeiro. Saber ouvir é caridade, gente. Saber ouvir é caridade. Até quando alguém nos fala palavras que a gente sabe que aquela pessoa está errada, né? Mas aí você, ao invés de você entrar naquela sintonia e se ofender ou ficar brabo ou braba com aquela situação, você olha para ela e começa a ter compaixão por ela. Isso é caridade. Você se calar no momento certo. É uma caridade.
eu não absorvi aquela energia ruim para mim. Muito pelo contrário, eu transmutei e vibrei coisas boas para ela. Porque cada um tem o seu momento de evolução. Então, em tudo isso há caridade. Há muita reclamatória nos dias de hoje nos trabalhos, né, que fazemos por aí afora, escritórios, firmas, indústrias. Sempre nós trabalhamos no meio de outras pessoas, seja em qualquer setor. E às vezes, normalmente, a gente não está bem e a gente acha que alguém nos persegue. Ah, eu entrei agora, tem ciúme do meu trabalho, tem ciúme disso, e eu crio uma energia negativa em torno de mim, que as pessoas me olham daquela forma, porque eu criei essa energia em mim. A Ângela falou uma palavra importantíssima, transmutação. Se eu sentir que tem algo que não está legal, eu não assimilo, eu transmuto aquilo dentro de mim e vou transmitir o quê? Aquilo que é bom. Isso é caridade. Parece uma coisa tão simples, não é simples de fazer. Claro que não, mas é preciso um treinamento muito grande para que nós possamos chegar a este desiderato, a esse acordo que nós fazemos, e nós podemos fazer esses acordos, no bom sentido do acordo, né, com Deus, com o Pai maior, que sempre está pronto para, isso aí está certo, para selar o acordo. Esse acordo eu selo contigo. Imagina o acordo da paz, o acordo das pessoas se darem bem, sabendo uma entender a outra, sabendo que é diferente, mas que entende o outro. E não pegar as energias negativas para mim, acumulando em mim a energia negativa, e eu não transmuto nada e eu vou passar para outros as energias negativas. Além de eu criar doenças, eu ainda passo para outros. Assim como os vírus são passados de um para o outro, eu passo os vírus da negatividade, eu passo os vírus do desamor, que é o pior de tudo, e da anticaridade, que é o próprio ódio acumulado e que se transmite através do espaço, ferindo nações. Comigo começa o ferimento de milhares de pessoas. E nessa passagem, nesse texto de Paulo, ficou muito claro sobre... Lá naquela pergunta do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec perguntou qual o significado da palavra caridade segundo Jesus. E aqui nesse texto está todas elas, estão as três. Quando os Espíritos responderam, né? Indulgência para com os defeitos alheios. Paciência, perdão das ofensas, benevolência. Então veja, tolerar com paciência aquele nosso familiar que está no nosso meio, ali no nosso círculo familiar, que muitas vezes vem já de outras existências, nós já vemos, né, com alguma dívidazinha com ele. Ter paciência, ter compaixão, isso é caridade. Indulgência com os defeitos alheios. Porque todos nós temos defeitos. Eu não sou uma pessoa perfeita. Como que eu vou ficar julgando o outro? Como que eu vou ficar criticando os defeitos do outro, expondo muitas vezes os defeitos daquela pessoa, se eu talvez tenha muito mais ainda? Então nós temos que fazer essa reflexão realmente. Se nós estamos sendo caridosos. Quando eu descobri, eu falo por mim, a Ângela, olha que eu li várias e várias vezes, mas vejam só, quando a gente ainda tem em demasia o orgulho, a vaidade, o egoísmo dentro da gente, as páginas dos livros parece que passam batidas. E essa da caridade, para mim, passou batida por muito tempo. Quando eu li novamente o significado da palavra caridade, eu sei, meu Deus, eu não sou caridosa. Sabe quando você se diz assim, eu sou uma pessoa muito boa, muito caridosa? Que nada. Não é. Não sou. Porque ali eu percebi que não bastava apenas você dizer que era boa, você ajudar as pessoas, você ajudar ali doando roupas, alimentos. Não, a caridade se fazia em relação a mim mesma. Em eu me tornar realmente uma pessoa caridosa. Em eu ter a capacidade de perdoar.
e eu ter a capacidade de ter indulgência, de ser benevolente. E aí, então, eu comecei a ter um novo pensamento. Senhor, como dizia a minha mãe, faz de mim um vaso novo, meu Deus, que eu possa realmente praticar os ensinamentos do meu irmão e mestre Jesus. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Veja bem, que frase de Paulo aos Coríntios. Todas as vossas coisas. A Ângela falava agora que praticar a caridade é muito difícil. Ser realmente caridosa é muito difícil. Mas é preciso começar. Urge começar. Todas as nossas coisas, vamos trazer para nós agora, sejam feitas com caridade. Já imaginou isso, irmã? Já imaginaram isso, meus irmãos? Tudo com benevolência, ser bom para todo mundo, com indulgência, entender o defeito dos outros e não espalhar, e perdoar todas as ofensas. 3 itens, pequeninos itens, mas de uma grandiosidade incomensurável. Ser bom, ser indulgente e perdoar as ofensas. Isto é caridade. Como vamos fazer isso? Começando a fazer. Aos pouquinhos nós vamos chegar lá. Não tenhamos pressa para chegar lá. O treinamento é diário, dioturno até. Mas temos que começar. Temos que começar, né? Porque, lógico, a gente não pode, como diz o Antônio, ter pressa no sentido de sair atropelando as coisas, né? Mas nós temos que começar, né? Não vamos querer se torturar agora. Eu preciso ser benevolente, eu preciso ser indulgente, não. Vou ficar de joelho, vou fazer jejum, vou isso, vou aquilo. Não é isso. Isso é uma transformação íntima de cada um, né? É um momento íntimo de cada um de nós, de fazer essa reflexão de como nós estamos realmente agindo. Não vou dizer, então, somente como filhos de Deus, como estou agindo como ser humano, como estou agindo comigo mesmo, estou sendo benevolente comigo, com quem está do meu lado, estou sendo indulgente comigo, com quem está do meu lado, estou perdoando a mim e aquele que me ofendeu, porque o perdão também, o auto-perdão é muito importante. Nós nos perdoarmos os nossos erros, das nossas falhas, trabalhar esse sentimento de culpa, né? Porque o que foi, já foi, é passado. Né? Deus nos dá a oportunidade todos os dias no nosso amanhecer. A nossa vida é um grande livro, de páginas enormes, imensas. É um livro que não sabemos dizer quantas páginas cada um de nós tem. Mas todo dia é uma página nova. É uma oportunidade que Deus nos dá de escrever nesse livro da nossa vida os melhores momentos, as melhores atitudes, as melhores palavras, os bons pensamentos, as boas energias. E se lá no final do dia eu começar a refletir, como Santo Agostinho fazia toda noite, uma reflexão de como havia sido o seu dia. Se nós lembrarmos, mas eu dei uma borrada nessa página hoje. Fiz uma coisa errada. Então, com uma prece, com uma oração sincera de coração, pedimos, Pai, misericórdia. Apaga, Senhor, aquela frase, transmuta aquela energia que não deveria ser daquela forma. Te peço perdão e começa novamente. E não adianta nos martirizar. Não. Martirizar o corpo porque eu me sinto culpado. Agora eu preciso me machucar porque eu errei. Não. Como é que se corrige o erro? É amando. É amando, é fazendo uma coisa certa, errou com alguém, não consegue corrigir com aquele alguém, faz para um outro alguém.
Vai buscar um outro alguém para corrigir, porque aquele alguém já não tem mais como fazer, já foi para a pata espiritual. Tu fica te martirizando porque não poderia ter feito isso, feito aquilo. Não, vamos fazer aquilo que deixou de fazer com outra pessoa. Isso é caridade. E caridade é conosco, a Ângela falava muito bem, de ser bom para mim, de me entender os meus defeitos e corrigi-los, de me perdoar daquilo que eu fiz de errado e me corrigir. Isso é o início da caridade em mim próprio, e assim eu vou fazer com os outros. Quando eu peço perdão, eu tenho que perdoar. Ah, sim. Eu estou todo dia no Evangelho, todo dia fazendo o Pai Nosso e pedindo perdão. E diz que eu estou perdoando. Eu não estou perdoando. Eu estou perdoando. Façamos uma autoanálise em cada um de nós. E ainda sobre o Pai Nosso, né? Eu aprendi a orar o Pai Nosso. Não sei se eu estou certa disso, mas quando ele fala lá, livrai-nos de todo o mal, né? Eu sempre oro, livrai-nos de todo o mal, e eu digo assim, principalmente do mal que ainda há dentro de mim. Que ele possa Esse é o grande mal. Me dar a liberdade de eu poder lutar contra esse mal e me libertar de todas as mazelas, de todas as más tendências que o meu espírito ainda possua. Joana de Ângeles traz através de Divaldo essa frase sensacional, né? O mal que me faz mal não é o mal que me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torno mal. Veja bem. E se eu colocar isso dentro de mim, eu vou me corrigir. E como vou me corrigir? Eu não vou pensar nunca que alguém está me fazendo mal. Porque se eu tenho o bem, ninguém consegue me fazer o mal. Se eu tenho luz, a treva não entra. A treva não chega em mim. E assim por diante. Então são sensacionais essas colocações que são dadas para nós. E o Pai Nosso precisa ser reinterpretado nesse sentido. No sentido de que, se eu perdoar, eu sou perdoado. É assim que funciona. Se eu amar, eu sou amado. Sempre primeiro comigo. É isso aí que nós temos que fazer. E nós nos damos contas quando falamos assim, Pai, perdoai os nossos pecados, né, as nossas dívidas, né, como nós perdoamos os nossos. Mas como que nós estamos perdoando? Porque nós pedimos a Deus que Ele nos perdoe, como nós estamos perdoando os nossos desafetos. E aí, como que nós estamos perdoando essas pessoas? Estamos perdoando realmente de coração ou dizendo assim, tá, eu te perdoo, mas Deus está vendo. Tem Deus lá no céu. Então, vamos começar a fazer essa reflexão que caridade e humildade, como diz aqui no nosso Evangelho, é o único caminho para a nossa salvação. Amarás a teu Deus de toda a tua alma e o teu próximo como a ti mesmo. Então, neste momento, vamos realmente pedir, agradecer, nos conectar com essa divindade maior, que todos nós possamos ter em mente que somos seres abençoados, filhos de um Deus grandioso, e que estamos aqui para evoluir e sermos felizes. Pai, nosso grande Deus Criador, a vós te rogamos neste momento, o teu amparo a cada um de nós, a toda a nossa humanidade. Que possamos despertar, Senhor, realmente, que toda a nossa humanidade desperte para o amor incondicional. Que a caridade sublime, vença todo o egoísmo, todo o orgulho que existe dentro de cada um de nós. Que todos nós possamos ter o coração aberto aos ensinamentos de Jesus. Tenhamos as nossas mentes tranquilas, serenadas,
pelo amor do Cristo. E assim rogamos humildemente, Pai, que sobre todos os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos idosos, a tua proteção se faça sempre. E que a caridade seja o nosso lema, seja realmente a luz que guie a todos nós. Que assim seja.